Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estar gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez o estudo da Escola Bíblica Dominical, a lição 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Nesse primeiro trimestre de 2021 estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E vamos ver agora a lição 9, Vivendo o Fervor do Espírito. A nossa lição ela está baseada em Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 20. O objetivo geral da nossa lição, mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Os objetivos específicos. Primeiro, destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Segundo, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. Terceiro, prevenir a respeito da frieza espiritual. A lição dividida em 3 pontos. A importância, primeiro ponto, a importância da devoção pela palavra e oração, com 4 subpontos. O primeiro, devoção. O segundo, a oração e a palavra. O terceiro, viver sabiamente. O quarto, remindo o tempo. O segundo ponto, a importância em manter-se cheio do Espírito, com 3 subpontos. O primeiro, não vos embriagueis com vinho. O segundo, mas enchei-vos do Espírito. No terceiro, não confundir com o batismo no Espírito Santo. O terceiro ponto, com 3 subpontos, vigilantes contra a frieza espiritual. O primeiro subponto, testemunho transbordante. O segundo, dar graça em tudo. E o terceiro, sujeição e a conclusão da nossa lição. A nossa lição é Efésios capítulo 15, capítulo 5, quero dizer. Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 20, que vai nos dizer assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor, no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 20. O nosso textual ele vai dizer assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. A nossa verdade prática: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo do Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A leitura diária, segunda-feira, Atos capítulo 4, versículo 7 ao 9, cheio do Espírito para testemunhar de Jesus. Na terça-feira, Atos capítulo 4, versículo 31, cheio do Espírito como resultado de oração. Na quarta, Atos capítulo 7, versículo 55, cheio do Espírito como indicador da vida na plenitude do Espírito. Na quinta-feira, Atos capítulo 13, versículo 52, a alegria é um sinal da vida cheia do Espírito Santo. Na sexta, Gálatas capítulo 15, versículo 16 ao 18, viver o fervor espiritual é o mesmo que andar no Espírito. E no sábado, Colossenses capítulo 3, versículo 16, característica de quem vive a plenitude do Espírito. Amém? Mais uma vez agradecendo a você que está inscrito no canal, você que escreveu recentemente, muito obrigado. Você pode até estar se perguntando por que o nome do canal é José Maciel Carlos, porque meu nome é José Carlos. Eu botei José Maciel Carlos para diferenciar de outros canais, que tem muitos José Carlos no YouTube. Aí para diferenciar eu coloquei José Maciel Carlos, para não que quando alguém fosse procurar o canal, não está ali procurando vários José Carlos, eu botei diferenciado por conta disso. Amém? A nossa introdução da lição ela vai dizer assim: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2 e 4 quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. E isso já estudamos na lição 3, né? A lição anterior, lá na frente. Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Nosso primeiro ponto: a importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de oração são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Deus fala por meio delas. Primeiro,
Devoção. Primeiro subponto. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração, né? Porque nós devemos ter dedicação à palavra de Deus e ter o mesmo apego à palavra, da mesma forma à oração. A gente vai ver isso em Mateus, capítulo 26, Mateus capítulo 26 e o versículo 41. Mateus 26 e 41, que vai nos dizer assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observe que ele vigiai e orai. Mateus capítulo 26 e 41. Vigiar e orar. É vigiar e orar. Não é só orar não, tem que vigiar também. Tá vendo? Vigiai e orai. Mateus 26. O amor pela palavra, Salmo 119. Salmo 119, versículo 97, né, que vai nos dizer, né, assim, Salmo 119, Salmo 119 e o versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Salmo 119, verso 97. Então, tem que ter o amor pela palavra. Aí ele vai dizer, e o apego ao jejum, leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja, desde o princípio. A gente sabe que esses três têm que andar juntos. Palavra, oração e jejum, né? E são coisas importantes na vida do crente. Ele diz assim, tudo isto é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada da santificação e da humildade, prudência e sabedoria, no que está dizendo no verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não andar como nécio, mas como sábio. Então, tem que ter sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivo de exibição, não como exibicionismo, mas como prática diária do crente. Palavra, oração e jejum. Não para se exibir, mas para edificar mais em Cristo e procurando cada vez mais a santificação através da oração, da palavra e do jejum. Não como exibicionismo, para mostrar que é muito santo, que lê demais a palavra, que ora demais, que faz jejum demais. Não. Fazer como forma de edificação para si mesmo. No segundo subponto, a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento, né? Porque ali a oração é um contato direto do crente com Deus. É ele e Deus ali conversando. Então, muitas vezes ele vai falar em palavra, ou muitas vezes falar só através do pensamento, se comunicando com Cristo. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar, né? De ver que muitas vezes Jesus estava ali no meio da multidão, mas às vezes ele deixava a multidão e ia orar. Aí você vai ver em Lucas, capítulo 3, versículo 21, né? Que vai dizer assim, e acontecer como todo o povo se bat... Lucas, capítulo 3, versículo 21, né? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus orando, o céu se abriu. Veja, que Jesus estava orando. Depois que ele se batizou, ele foi orar, né? E quando ele estava orando, o céu se abriu. Você também vai ver isso em Lucas, capítulo 6 e o versículo 12. Lucas 6 e 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Veja que ele subiu para orar ao monte, né? E passou a noite orando. Era uma prática de Jesus. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. A gente vai ver isso aí também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17, que vai falar a respeito de oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Observe que era uma prática de Jesus, orar.
A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes, 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 e Salmo 119, verso 100. Veja que a oração e a palavra sempre tem que andar junta, né? Uma completando a outra. E também o jejum, né? Palavra, oração e jejum. Nosso terceiro subponto, viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diariamente, diferentemente do nécio. Vede prudentemente como andar, não como nécio, mas como sábio, verso 15. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas a que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui. É azófos, tolo sem juízo, quer dizer isso. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito, né, com a insensatez dos pagãos. E isso se torna claro no verso 17, né, da leitura de Efésios, capítulo 5. No verso 17 diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Onde o apóstolo usa o termo nécio insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, né, atitudes, e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Não pode ser o mesmo padrão do mundo, né? Que quem está no mundo, ele está focando nas coisas do mundo, mas quem está em Cristo está focando nas coisas de Cristo. E carta de Paulo Romano, capítulo 12, verso 1, vai dizer assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não podemos mais, ele deixa bem claro aí, não devemos priorizar a vontade de Deus em nossas vidas e não focar as aparentes vantagens que o mundo nos oferece, mas focar em Deus, em toda a vontade de Deus. No quarto subponto, ele vai dizer, remindo o tempo, verso 17. Essa frase de muito mais do que aparece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida dentre nós, kairos, tempo no sentido de ocasião e oportunidade. Hebreus, capítulo 11, e o versículo 15. Hebreus 11, 15. Que vai dizer assim para nós: e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, né? Aproveitando oportunidades. Porque ele deixa bem claro, e se na verdade lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles e de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Veja que ele estava dizendo ali que os israelitas não estavam na terra prometida ainda, mas se eles tivessem se lembrado de onde eles saíram, poderia ser que eles queriam voltar para lá, né? Mas ele vai dizer bem claro, saindo teriam a oportunidade de voltar. Então, quando a gente tem uma oportunidade, a gente tem que aproveitar. Aproveitar o máximo possível as oportunidades que Deus nos concede. Por quê? Porque aquela oportunidade pode ser que não volte mais. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Essas duas coisas são especialidade dos crentes que, cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, né? Que sempre há uma oportunidade para se falar de Jesus para alguém. Nós é que muitas vezes negligenciamos essas oportunidades e não falamos. Mas em Colossenses capítulo 4, verso 5, ele vai dizer assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, aproveitando a oportunidade e falando de Jesus para alguém. Até mesmo em circunstâncias difíceis, na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus, né? Mesmo naquela época, com tanta dificuldade, mas os crentes daquela época não perdiam a oportunidade.
A oportunidade que eles tinham, eles falavam de Jesus. E dessa mesma forma temos que ser nós. Nós temos que aproveitar o tempo e falar a respeito de Cristo para alguém. Segundo ponto, a importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, parado. Pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheio do Espírito Santo do Pentecostes, Atos 2 e 4, que ali eles foram batizados no Espírito Santo e falaram em línguas. Mas aqui o cheio do Espírito é viver a plenitude do Espírito Santo para fazer a obra de Deus e viver aproveitando todas as oportunidades que Ele nos dá. No primeiro subponto ele vai dizer, e não vos embriagueis com vinho, verso 18 a parte A. Essa frase é como a Septuaginta traduz, não olhes para o vinho, Provérbio, capítulo 23, e o versículo 31. Provérbio 23 e 31. Que vai nos dizer, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Tá vendo? Provérbio já deixa bem claro. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Né? A passagem em Provérbio explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão e dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 10. 1 Coríntios 6 e 10. Veja o que ele vai dizer aí. 1 Coríntios 6 e 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está vendo? Nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Por isso que ele deixa bem claro, para não olhar para o vinho, né? Não ficar ali vidrado no vinho e nem estar envolvido com bebedeira. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a sua felicidade nos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraça. Que muita gente que está no mundo, ele vai procurar felicidade na droga, na bebida, na prostituição. Tudo isso são conceitos mundanos que eles vão buscar a felicidade. Mas a verdadeira felicidade está em ser cheio do Espírito Santo de Deus. É ali onde está a verdadeira felicidade, e não na bebida, na droga, na prostituição e outras coisas mais. Segundo subponto, ele diz, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 18, a parte B. Efésios 5, 18, a parte B. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. Atos capítulo 4, verso 8 e Atos 13, 9. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias e isso vem desde o Pentecoste. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecoste. Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 22. João 20 e 22. Que vai dizer assim, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Veja que eles não foram batizados no Espírito Santo, mas eles receberam já o Espírito Santo. Né? Eles já tinham o Espírito Santo em suas vidas. E já eram salvos, Lucas 10 e 20. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Que diz assim, não saber vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Veja, que ele deixa bem claro na lição. Tanto os crentes batizados e não batizados já têm o Espírito Santo de Deus sobre ele. Ser batizado é ser revestido de poder. E quando a pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo de Deus já vem sobre ele, está sobre ele ali. Falando com ele, guiando, orientando. É diferente de ser revestido de poder. Ser revestido de poder é uma coisa. E ser cheio do Espírito Santo é outra. Então, os crentes dali, né, os apóstolos, naquele momento que Jesus chamou eles para evangelizar, que eles saíram para evangelizar, Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo de Deus. Eles não foram batizados, mas foram cheios do Espírito.
Você vai ver também em Gálatas capítulo 3, do versículo 2 a 5, que ele vai dizer assim: só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito é o que opera maravilha entre vós. Falo pelas obras da lei ou pelas obras da pregação da fé. Está vendo? Eles receberam o Espírito Santo de Deus. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito e enchei-vos do Espírito, que é a característica típica dos pentecostais. Os pentecostais são caracterizados por isso, por o Espírito Santo de Deus estar sobre ele, tanto revestindo como se utilizando deles, muitas vezes, né, na pregação, no evangelismo, na obra missionária. Então, ele diz aí, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Né? Os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo de Deus, só não eram batizados no Espírito Santo, eles já tinham. Dessa mesma forma, tem muitos crentes que não são batizados no Espírito Santo, mas ele tem o Espírito Santo de Deus. Terceiro subponto, ele fala, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheio do Espírito Santo, diz respeito ao batismo no Espírito, Atos 2 e 4 e 9 e 17. Mas não é o caso em Éfeso 5 e 18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da convenção. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, Atos 4 e 8. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito, Atos 13 e 9, fala de alguém já batizado no Espírito Santo, Atos 9, 17 e 18. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito, porque ele batizado no Espírito Santo, e muitas vezes ele vai o quê? Só falar em língua. E ali ele foi cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. Atos 9, versículo 17 e 18. Veja o que é que diz. E Ananias foi e entrou na casa e impôs-lhe as mãos. Disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como de umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Mas veja que quando ele falou com ele foi o quê? Cheio. Né? Me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ele ali foi cheio do Espírito Santo, da mesma forma como foi Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus, pregou o Evangelho. Ele já era batizado no Pentecostes, mas ali ele foi cheio do Espírito Santo. Né? Ele não falou língua, ele foi cheio para evangelizar. E então, isso é chamada plenitude do Espírito. Terceiro ponto, vigilantes com a frieza espiritual, que hoje tem muita gente crente frio, que ele não está olhando o alvo que é Jesus, mas está olhando muitas vezes os problemas, as dificuldades e os intempéries que vêm na vida e deixa a igreja, deixa Jesus Cristo. Mas muitas vezes ele ainda está dizendo que é crente, mas não sabe como, porque ele não está mais em contato com as coisas de Deus, está preocupado mais só em viver e fazer a vontade do mundo. Então ele está afastado do caminho. Então nós temos que ser vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito, Atos 6 e 3. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Primeiro subponto, testemunho transbordante, verso 19. É um sinal evidente. Os cânticos são expressos de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam, por meio dos hinos, seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos, os quais o Espírito dava uma vida nova,
Muitos deles são adaptados à música ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são a referência às primeiras composições cristãs e lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. É um bom exemplo. Os cantos espirituais, palavras são premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração. São um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3 e o versículo 16. 3,16 de Colossenses, que vai dizer assim para nós: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Um testemunho transbordante, dando graça e cantando em vosso coração. Segundo subponto, dá graça em tudo, verso 20. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todo cristão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. 5 e 18 de 1 Tessalonicenses, que vai nos dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo das graças. Na enfermidade dai graça, na alegria dai graça, na perca do emprego dai graças a Deus. Em tudo. Em tudo. Está com enfermidade muitas vezes, passando um momento difícil, é a vontade de Deus ali trabalhando na vida de alguém. Está com abundância, dai graças a Deus, que é a vontade dele. Viu Jó estava ali na dificuldade tremenda, mas mesmo assim estava dando graça, não murmurou. Né? Dessa mesma forma tem que ser nós. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graça por tudo a nosso Senhor, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, Pai, centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas do Novo Testamento, Mateus capítulo 28, 19, 1 Coríntios 12, 4 a 6, e 2 Coríntios 13, 13, Efésios 4, do 4 a 6 e 1 Pedro 1 e 2, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho, e a passagem que estamos analisando é uma delas, versos 18 a 20, de Efésios capítulo 5. Terceiro subponto, sujeição, verso 21. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. Porque hoje muita gente não quer se sujeitar, né, aos deveres da igreja, em fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. E muitos, né, deixam por conta disso, que ele não sabe ser submisso a Jesus, a ninguém, e acha que ele pode tudo. Mas na verdade ele não pode nada. Então aquele que foi chamado para a boa obra, ele sabe que um dos pontos marcantes do crente é ser submisso. Hebreus capítulo 5, não tem na lição não, mas eu me lembrei agora, Hebreus capítulo 5, verso 9, que vai dizer assim para nós: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então temos que obedecer a Cristo e às autoridades delegadas por ele, né? Porque é uma prova de nós sermos cheios do Espírito, a sujeição. Ser sujeito a alguém, ser obediente a alguém e, acima de tudo, ser obediente a Cristo. É dever cristão de submeter às autoridades constituídas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. 1 Pedro 2 e 13. Né? Que vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, que é o Rei como superior. Tá vendo? Se sujeitai a toda ordenação humana, aos seus superiores hierárquicos. 1 Pedro 2 e 18. 1 Pedro 2, 18. Né? Vai dizer assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Tá vendo? Tem que sujeitar tanto a senhores bons como a senhores maus. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Que diz aí:
Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestível de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeição é questão de humildade. Sujeição é questão de ser cheio do Espírito Santo. Na conclusão, ele diz assim: o significado de encher do Espírito Santo é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desse testemunho é possível observar quem é cheio do Espírito. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito. Porque muitos dizem que tem o Espírito de Deus, muitos dizem que são crentes, mas quando a gente vê os testemunhos, prova que ele está precisando de um renovo, precisando melhorar. Mas que nós possamos ler a lição, estudar direitinho, entender aquilo que o autor, Ezequiel Soares, quis passar para nós, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vivendo o fervor espiritual, vivendo a plenitude do Espírito Santo em todo o tempo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.